Maravilha. Então, bom, bom dia, pessoal. Eu sou o Ian, né? Eu vou apresentar junto com o Vinícius o CAPM. Infelizmente, o Vinícius teve um contratempo, mas ele gravou a parte dele, que é a parte mais prática e tudo da apresentação. Então, sem mais delongas, vamos lá. A estrutura da nossa oficina vai ser essa aqui. Eu vou primeiro abordar alguns aspectos mais teóricos do CAPM, passando assim por alguns conceitos preliminares, aí a teoria do portfólio e depois o CAPM em si. E o Vinícius, ele vai falar um pouquinho sobre o CAPM na prática e algumas críticas, né? Então, começando com alguns conceitos preliminares, eu sei que, assim, talvez eu esteja chovendo um pouco no molhado, assim, eu ainda não tive a disciplina de finanças na faculdade, então, esses conceitos preliminares são muito mais para eu me situar do que para a apresentação em si, né? Mas, quando a gente está falando de ativos, né, o que nos interessa não é necessariamente o preço dos ativos, a gente quer uma maneira de comparar os ativos entre si. Por isso que o retorno é muito mais usado do que o preço do ativo em si. E existem duas maneiras de calcular, né, o retorno de um determinado ativo, dependendo da janela de tempo, do tipo de contagem de tempo que a gente está considerando. Então, vou considerar aqui o retorno discreto, quando eu estou pensando em intervalos discretos de tempo, e quando eu estou pensando em capitalização contínua, quando o tempo tende ao zero, né, ao instante, eu calculo o retorno do meu ativo com base no retorno contínuo, né, que são essas fórmulas que eu coloquei aí. Só que, lógico, não existe uma maneira determinística, digamos, da gente calcular os preços dos ativos, né? Os nossos ativos são rodeados de muita incerteza, de modo que o que a gente pode considerar sobre o retorno, tanto discreto quanto contínuo, na verdade, são distribuições de probabilidade sobre esses retornos. Então, geralmente, se considera aí, por motivos empíricos, a distribuição normal enfim, uma boa modelagem dos nossos retornos, né? E essa distribuição dos nossos retornos geralmente tem como média o retorno esperado, né? E a gente calcula a dispersão dessa distribuição com o nosso desvio padrão, só que ao depender de eu estar calculando, usando o meu retorno discreto ou o meu retorno contínuo, o nome a que se dá essa dispersão, né, esse desvio padrão dos meus retornos é diferente. Então, quando eu penso num cenário de otimização de portfólio, como é o caso que a gente vai discutir agora, geralmente a gente pensa no desvio padrão dos retornos discretos, que é o risco, e num contexto mais de precificação de ativos, a gente pensa na volatilidade, né? Antes de passar para a questão do portfólio de Markowitz, eu também achei legal falar um pouquinho sobre a CAL, né? Então, partindo da questão de risco que a gente estava discutindo anteriormente, a gente tem que os nossos agentes, né, têm aversões ao risco diferentes e que, como um profissional do mercado financeiro, um dos seus trabalhos é ajustar o risco da sua carteira às preferências dos clientes ou a aversão ao risco dos agentes no sistema econômico, né? E isso é feito com uma maximização de utilidade, mas a maneira que você controla o risco, né, da sua carteira de uma maneira muito simples pode ser demonstrado pela linha de alocação de capital, a CAL, né, que basicamente descreve as alocações factíveis com base num peso aqui que eu denotei por gama, entre um ativo livre de risco, aqui com um retorno de 7% e zero, né, de risco, e um portfólio de ativos arriscados, que aqui no exemplo que eu peguei do BODE, tem um retorno esperado de 15%, né, e um desvio padrão de 22%, risco de 2%. E a ideia que eu queria ter como foco, na verdade, ao falar da CAL, não é tanto nesse aspecto, né,
digamos, ajustar o risco de uma carteira às preferências dos agentes, mas é mais para falar do Shapley Ratio, né, a proporção de Shapley, que seria a inclinação da CAL, que vai ser importante quando a gente for falar do portfólio de Markowitz, que denota basicamente qual que é o retorno esperado adicional que eu recebo por cada unidade adicional de risco que eu incorro, né? E isso vai ser muito importante quando a gente for falar do portfólio ótimo, né? Que se transfere para conversar um pouquinho sobre o CAPM. Beleza. E aqui embaixo eu coloquei um pouquinho, né, só como fins de escrita, geralmente no slide, quando está com R minúsculo, eu vou estar falando dos retornos, e R maiúsculo, eu vou estar falando dos prêmios de risco, né? Mas, beleza, aqui então o retorno da carteira como um todo é o retorno do ativo livre de risco somado com uma parcela do prêmio de risco por eu estar investindo um pouco do meu capital no portfólio arriscado, né? E então, para começar um pouco a contextualizar também a conversa sobre o portfólio de Markowitz, queria falar um pouquinho sobre diversificação. Então, a ideia geral que eu queria falar é que, bem, os ativos, né, eu posso observar o risco deles meio que separado em dois: o risco inerente à firma e o risco macroeconômico, o risco do contexto, do setor, né? O risco da firma, no caso, pode vir por questões de desempenho da firma, desempenho em pesquisa e desenvolvimento, enfim, várias questões internas. E geralmente assume-se que esse risco inerente à empresa é independente dos riscos das demais empresas, né? Enfim, dos demais ativos como um todo. De modo que, se eu pensar numa diversificação no meu portfólio ingênua, digamos, né, que eu divido entre todos os meus ativos, os meus N ativos, uma parcela igual de capital, à medida que N aumenta, a parcela do risco inerente à empresa, né, o risco interno à empresa, de cada empresa, fica muito pequeno dentro do risco total do portfólio, né? De modo que a gente pode dizer que esse risco é diversificado à medida que eu for aumentando o número de ativos no meu portfólio. Então, eu invisto em muitos ativos, a parcela do risco inerente a cada empresa, que é independente do risco das outras empresas, por suposição, né? Acaba reduzindo até uma parcela muito ínfima do risco total do portfólio, né? O que difere um pouco do risco não diversificável, o risco sistêmico, já que quando eu estou pensando em fatores contextuais, fatores macroeconômicos que afetam as empresas, existe enfim, uma correlação entre empresas do mesmo setor, né? Se uma empresa, se duas empresas do mesmo setor, uma das empresas está indo muito mal, provavelmente a outra também está, por conta desse impacto do contexto em todas as empresas, né? Tudo isso para dizer que o risco sistêmico não pode ser diversificado da mesma maneira que o risco diversificável, justamente por conta desse impacto, né, dessa causa de um fator comum que é o ambiente macroeconômico e que não pode ser retirado simplesmente por eu compor uma carteira eficiente. Beleza. Então, esses eram os conceitos preliminares que eu queria passar de uma maneira mais rápida, né? E passando agora para a teoria de Markowitz. Então, beleza, a gente falou um pouquinho sobre risco-retorno, a gente falou um pouquinho sobre diversificação. Vamos pensar agora no que a gente quer enquanto, sei lá, formuladores de um portfólio para algum cliente, em algum banco, como profissionais de investimento, né? A gente quer criar... claro, eu falei um pouquinho sobre a CAL, sobre, né, criar uma carteira cujo risco seja adequado para as preferências dos agentes. Agora, eu não estou falando mais sobre a alocação de capital entre um ativo livre de risco e um portfólio arriscado. Estou querendo falar sobre a composição de um portfólio arriscado em si, com base em alguns ativos que não são livres de risco, né?
E a gente quer que, nesse portfólio arriscado, eu tenha o menor risco e o menor retorno, e o maior retorno esperado possível, né? Eu quero maximizar o meu retorno esperado e minimizar o meu risco. O retorno esperado, vamos supor, para uma carteira de 2 ativos, né? Depois a gente pode estender para mais ativos, mas de início é didático pensar em 2 ativos. O retorno esperado é justamente uma média ponderada dos meus retornos esperados de cada um dos ativos que compõem esse portfólio, né? Como se espera. Mas o Markowitz, lá em 52, se não me engano, ele quebrou a ideia, até então vigente, de que o risco também de uma carteira era uma média ponderada. E isso porque, como eu falei um pouco na questão do risco sistêmico e na conversa sobre a correlação entre ativos, havendo uma correlação entre ativos, o risco total da carteira vai depender também dessa correlação, né? Então, ele desenvolveu aí um modo de calcular o risco de uma carteira para N ativos. Aqui eu estou mostrando apenas para 2 ativos, né? Mas a ideia geral é que o risco de uma carteira vai ser igual à média ponderada dos riscos de cada um dos ativos, apenas se os ativos forem perfeitamente positivamente correlacionados, né? Eu não demonstrei aqui, mas é possível demonstrar que se a correlação ρ aqui for igual a 1, isso daqui se torna simplesmente a média ponderada, né, a variância, na verdade, do risco se torna apenas a média ponderada das variâncias de cada um dos ativos que compõem o portfólio, né? De modo que, para qualquer correlação abaixo da correlação positiva perfeita, eu tenho benefícios na diversificação do meu portfólio, o que traduz um pouco a ideia que a gente estava discutindo nos conceitos preliminares, né? No nível extremo, se a minha correlação for perfeitamente negativa, eu consigo eliminar por completo o risco da minha carteira, mesmo que isso não seja muito factível, né? Então, um ponto a se atentar na hora que eu estou compondo as minhas carteiras é justamente a correlação entre os meus ativos. É interessante para mim sempre buscar ativos que sejam o mais negativamente correlacionados possíveis, né? E isso é muito intuitivo, né? Porque se eles forem negativamente correlacionados, à medida que um está indo muito mal por algum fator contextual ou o que seja, o outro muito provavelmente não vai estar indo tão mal, ou talvez até tenha um aumento aí de seu retorno, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? E eu posso usar essas ideias, né, com relação ao retorno esperado, o risco e a correlação dos meus ativos para pensar na criação de portfólios que sejam eficientes, no sentido de portfólios que maximizam o meu retorno esperado a cada nível de desvio padrão que eu tenha, né? Aqui eu quis colocar um pouco esse gráfico que eu achei bem bacana, que está no livro, né? Que ilustra um pouco no plano aí, retorno esperado e desvio padrão, como que a correlação entre os ativos altera a minha fronteira eficiente, digamos, né? Meu conjunto de alocações factíveis dentro do portfólio, em termos dos pesos que eu atribuo a cada um dos ativos, né? Então, se eu tenho ativos que são perfeitamente positivamente correlacionados, você vê que eu alterar o peso do meu investimento de capital entre um ativo ou o outro não leva a uma redução de desvio padrão, né? À medida que eu vou do ativo com o menor desvio padrão para o ativo com maior desvio padrão, eu vejo um crescimento linear no risco e um crescimento linear no retorno esperado, né? Então, não existem benefícios para a diversificação, né? Qualquer atribuição de pesos diferente que eu vou dar vai ter uma relação linear entre o meu risco e o meu retorno. O que é diferente se eu tiver uma correlação entre os ativos que seja menor de 1.
menor que 1, né? Então, aqui para Rho.3, né? À medida que eu vou aumentando o peso que eu invisto no ativo E, aqui é E de equities, né? Durante uma parcela dessa trajetória, eu vou estar diminuindo o meu risco enquanto eu aumento o meu retorno esperado, o que ilustra um pouco essa ideia que eu tenho benefícios de diversificação, eu consigo reduzir o meu risco e aumentar o meu retorno esperado ajustar os pesos que eu invisto para cada um dos ativos. E a minha ideia é sempre tentar buscar um ativo que maximize, né, o meu retorno esperado a um dado nível de lucro, dado nível de desvio padrão, desculpa. E aqui, né, quando a correlação é perfeitamente negativa, eu posso caminhar para um ponto aqui que eu elimino completamente o risco, né? Beleza, então, ainda falando sobre um portfólio de 2 ativos, né, a título de ilustração, de novo, aqui eu assumo uma determinada correlação entre os ativos e eu ploto aqui a fronteira, né, de pesos e de riscos possíveis e retornos possíveis, dados os pesos diferentes que eu atribuo para cada um dos ativos, né? E um pouco do que a gente estava falando antes com a Cal, né? Que a inclinação da Cal é minha proporção de Shapley, né? Que me indica proporção de Sharp, desculpa, e que me indica o quanto de retorno esperado adicional eu obtenho para cada unidade adicional de risco, né? Então, pensando nessa fronteira aí, nesse conjunto de oportunidade que ele fala para ativos arriscados, né? E todas essas carteiras, todos esses portfólios possíveis que eu posso montar entre esses 2 ativos, eu gostaria de escolher aquele, lógico, que me dê um maior retorno para cada unidade de risco que eu incorro, né? Ou seja, que maximiza o meu retorno esperado para cada dado nível de desvio padrão, né? Então, basicamente, o problema que eu quero resolver é de maximização da minha proporção de Sharp, né? Da minha inclinação da cal. Eu quero o ponto de tangência justamente entre o meu conjunto de oportunidade dos meus ativos arriscados e a minha cal. Então, dado um ativo livre de risco do mercado, vamos supor que eu assumo, a minha carteira ótima vai ser aquela em que eu tenho a tangência justamente entre a minha cal e a minha, a minha fronteira de oportunidades, que meu conjunto de oportunidade de ativos arriscados, né? E essa ideia se transporta um pouco agora para o contexto de mais ativos, né? Então, vamos supor que eu tenho, agora não mais um portfólio de 2 ativos, eu tenho um portfólio de muitos ativos, né? Aqui, diga-se de passagem, a gente está ignorando uma fase muito crucial do nosso trabalho, né? Que é justamente a escolha dos nossos ativos e a estimação do seu risco-retorno, né? Que, na verdade, é o grande pulo do gato. Mas vamos supor que a gente tem como dado um conjunto de ativos e o, os seus riscos e retornos, né? Eu posso resolver um problema de programação quadrática que seja a maximização do retorno esperado para cada nível de risco possível, dados os ativos que eu tenho e seus riscos e retornos esperados, né? E a solução desse problema vai traçar para mim a minha fronteira de menor variância, ou seja, a fronteira de pesos de portfólios possíveis que me deem um maior retorno a menor variância, né? Só que acontece que nesse traço inferior aqui da fronteira, eu posso obter retornos esperados maiores para os dados níveis de risco que eu tenho, né? De modo que são portfólios que não são eficientes, né?
O conjunto de portfólios eficientes de fato que eu tenho são esse traço superior aqui que eu tenho, que é a chamada fronteira eficiente. Então, vamos supor, eu tenho os meus ativos, eu tenho os seus riscos, os seus retornos, eu traço a minha fronteira de menor variância, eu encontro minha fronteira eficiente, são todos os pontos depois do meu portfólio de menor variância global, que ele põe aqui, né? E eu tenho meu ativo livre de risco. O meu trabalho, então, agora é puramente técnico. Eu encontro o ponto de tangência entre a fronteira eficiente e a minha cal, e a partir disso eu encontro o meu portfólio eficiente, né? Dado meu portfólio eficiente e as preferências do meu cliente, eu ajusto a minha carteira global com base na versão ao risco do sujeito, dividindo entre esse portfólio ótimo e um ativo livre de risco, né? Então, como você pode ver, o trabalho aí da formação de um portfólio ótimo, segundo Markowitz, é um trabalho puramente técnico, né? Se eu tiver os meus ativos, se eu tiver os seus riscos e os seus retornos, e se eu tiver um ativo livre de risco, ignorando as preferências das pessoas, é só um trabalho aí de montar a fronteira eficiente e encontrar o portfólio ótimo, né? E isso nos dá um gancho bem bacana para começar a falar, então, do CAPM. E o gancho é justamente essa propriedade da separação, né? Que o trabalho aí de encontrar o portfólio ótimo é um trabalho puramente técnico. E se eu assumir que eu estou num mercado competitivo e que, portanto, cada um dos agentes do meu mercado não tem informação superior a qualquer outro agente do mercado, de modo que no trabalho aí de escolha de ativos e de cálculo do risco e do retorno dos ativos, então todos os portfólios dos meus agentes desses mercados vão ser iguais, porque eles vão estar resolvendo o mesmo problema de maximização, né? Eles vão estar resolvendo o mesmo problema técnico, e todos eles vão partir dos mesmos dados e vão encontrar o mesmo portfólio ótimo, né? E isso nos leva para o gancho, né, que se o mercado, se todo mundo tem o mesmo portfólio ótimo, se todo mundo está lidando com a mesma fronteira eficiente, se todo mundo tem o mesmo ativo livre de risco, todo mundo tem o mesmo portfólio, que é justamente o portfólio do mercado, que tem todas as ações do mercado ao peso dos retornos que estão no mercado, né? E eu posso, então, dado esse portfólio que todo mundo tem, querer averiguar qual que é a relação entre risco e retorno para cada ativo nessa carteira, né? E isso nos dá o gancho justamente para o CAPM, que é esse modelo que tenta relacionar o retorno esperado de cada ativo a, enfim, as suas características dentro desse portfólio de mercado, né? E quais são essas características? Primeiro, eu gostaria de saber qual que é a contribuição de um determinado ativo dentro da carteira de mercado à variância da carteira de mercado como um todo, né? E eu posso usar aquela fórmula lá que eu mostrei anteriormente, do Markowitz, para demonstrar que a parcela da covariância do risco, né, da carteira como um todo, que é atribuível a um ativo determinado X, vai ser igual ao peso de X dentro da carteira de mercado, vezes a covariância entre os retornos do mercado e os retornos do ativo X, né? De modo que a relação risco-retorno do ativo X dentro da carteira de mercado é justamente o seu prêmio de risco sobre a sua variância, que eu coloquei aqui. Aqui teria o peso, né? O peso do ativo X dentro da carteira de mercado vezes o seu prêmio de risco, e aqui o peso vezes a covariância, mas aí você
elimina, né? Isso. Se a gente está em um equilíbrio competitivo, eu posso assumir que todos os meus ativos dentro da carteira de mercado têm a mesma relação risco-retorno. Porque se isso não fosse o caso, se um determinado ativo oferecesse mais retorno a um dado risco ou menos retorno a um dado risco, isso ia alterar as demandas dos meus agentes competitivos dentro desse mercado, de modo que eles iam ajustar os pesos que eles dão para esse determinado ativo, retornando para um equilíbrio em que a relação risco-retorno seja a mesma para todos os ativos. De modo que, em equilíbrio, a relação risco-retorno de um ativo determinado é justamente a relação risco-retorno que a carteira como um todo oferece, né? Que a carteira de mercado como um todo oferece. Então, aqui eu igualo, né? O prêmio de risco de eu investir nesse determinado ativo, dado um ativo livre de risco do mercado, a covariância é igual ao prêmio de risco do portfólio de mercado sobre o desvio padrão da carteira de mercado como um todo. Eu levo para cá a covariância, né? Isso implica, né, que o retorno esperado do meu ativo é justamente o quociente aqui da covariância entre esse ativo e o mercado e o desvio padrão do mercado em si, vezes o meu retorno esperado, meu prêmio de risco esperado do mercado, né? E essa relação entre a parcela, né, que parcela da variância da minha carteira que parcela da variância da minha carteira de mercado é atribuível à variância dentro da relação entre meu ativo X e o mercado é o que a gente chama do beta, né? A relação entre é basicamente uma medida do risco sistêmico, né? Qual que é a relação entre a variância do ativo X e a variância do mercado como um todo, né? E tomado que aqui eu tinha, né, no slide anterior, o meu prêmio de risco esperado para o ativo X e meu prêmio de risco esperado para o mercado, eu posso simplificar essa fórmula para a fórmula convencional que a gente espera do CAPM, né? Que é justamente que o retorno que eu espero do ativo X é igual o retorno do meu ativo livre de risco somado com a parcela da variância do ativo X que é correlacionado com a variância do mercado, vezes o prêmio de risco. Aqui tem um typo, né? É o contrário. O prêmio de risco de eu investir na carteira do mercado, né? E, então, essa é a relação risco-retorno que eu espero para esse determinado ativo dentro do meu mercado, né? Eu não coloquei o gráfico aqui, mas aí isso traça uma reta, é como se fosse uma regressãozinha que eu faço entre os pontos, entre o prêmio de risco vamos supor que eu tenho um quadrante aqui do prêmio de risco de cada ativo e o prêmio de risco da carteira de mercado. Se eu traçar uma reta aqui, o beta vai ser essa inclinação. E os pontos acima, os ativos acima dessa reta vão ser aqueles que estão a um preço abaixo do que eu esperaria, e os pontos abaixo dessa reta são os que estão overvalued, né? Que estão acima do preço que eu esperaria, porque eu consigo, segundo a minha reta da relação risco-retorno, do retorno que eu espero obter para cada unidade de risco, eu poderia fazer investimentos melhores, né, que me dessem um risco esperado maior, um retorno esperado maior para dado nível de risco, né? Era um pouco isso que eu queria falar nessa parte mais introdutória, né? É isso. Oi, essa é a segunda parte da oficina sobre o CAPM. E eu vou apresentar um pouco como que o CAPM ele existe na prática, no dia a dia, como que ele acaba se manifestando.
E o exemplo que eu escolhi dar é pelo caminho das ações, né? É o que normalmente vem na cabeça quando a gente pensa em finanças e acaba que ilustra bem a maioria das ideias. Primeiro, a pergunta que eu faço é como que nós podemos avaliar uma ação, né? E, bom, existem vários métodos para poder avaliar uma ação no estoque, né, de uma empresa. E, normalmente, alguns dos mais utilizados, principalmente em M&A, fusões e aquisições, por exemplo, é o valuation por comparação, que seria você buscar empresas que trabalham em um setor, no mesmo setor, que tem uma atuação parecida, que, ou seja, esse também é um modelo conhecido como transações passadas, né? Você avaliar transações de empresas que têm o mesmo perfil que a empresa que você está avaliando. E o outro método, que é o valuation por DCF, que é o Discounted Cash Flow, que é o fluxo de caixa descontado. Acabou que ficou entre parênteses ali, mas é só um typo. E, bom, é, o, esse fluxo de caixa descontado, ele precisa de alguns inputs, algumas informações que nós precisamos alimentar para que ele funcione. E algumas dessas informações vão acabar virando algumas premissas, e algumas dessas informações também são premissas, né? Bom, enfim, a mais importante de todas, talvez não a mais importante, mas uma das mais importantes, são as três demonstrações financeiras, os Three Financial Statements, que seria o fluxo de caixa, a DRE e o balanço de pagamentos da empresa, que normalmente se encontra naquele relatório de relação de investidores no site das empresas de sociedade anônima. E essas três demonstrações vão acabar conversando muito e vão fazer um papel muito importante dentro do modelo. Elas vão acabar informando para a gente qual que é a estrutura de capital dessa empresa, e a partir dessas informações e junto com algumas outras adicionais, como por exemplo o imposto de renda, que às vezes não vai estar ali no relatório, ou pelo menos não da forma que a gente gostaria que estivesse, vai ser possível estimar qual que é o custo de capital daquela empresa. Por custo de capital, pode-se entender também como taxa de desconto. Para quem já viu um DCF, né? Pelo menos o modelo mais básico sabe que tem uma taxa de desconto. Às vezes, quando a gente trabalha com um modelo muito simples, às vezes é só uma taxa de juros mesmo. Mas aqui no caso, o custo de capital nós vamos estimar pelo WACC, que seria o Weighted Average Cost of Capital. E ele vai ser ponderado pela estrutura de capital, que nós vamos descobrir pelas três demonstrações financeiras, e pelo custo de terceiros e pelo custo de capital próprio. O custo de terceiros, a gente vai precisar de ter uma estimativa para a alíquota de imposto, que, como eu comentei, às vezes pode até ter ali dentro do relatório, mas às vezes não seria o que mais se aproxima para a gente utilizar no valuation, que poderia ter maior eficácia. Também a dívida bruta total, isso vai estar ali, o equity total e algumas outras informações para que a gente possa estimar esse custo de capital de terceiros. O custo de capital próprio, que seria o VAC, ele tem essa parte do custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio. O custo de capital próprio, a abordagem mais utilizada é o CAPM. A gente utiliza o CAPM para poder estimar esse custo de capital próprio. É nesse ponto que eu queria chegar, que é a conexão, né, com o tema aqui. E essa abordagem ela tem um benefício, é que o cálculo é relativamente fácil, principalmente hoje em dia. Porque dados como o retorno do ativo livre de risco, aqui no Brasil a gente poderia utilizar a Selic, né, ou então o bonde americano mesmo, o prêmio de risco e o beta são facilmente coletados, principalmente hoje em dia na internet, como, por exemplo, vocês devem ter visto ali no final da oficina do Ian,
que da parte do Yang, que o beta ele tem que ser estimado e tem várias formas de estimar ele, fazer uma regressão, por exemplo, e aí tem algum grau de complexidade nisso, mas hoje em dia sites como Yahoo Finance disponibilizam esses valores e, bom, hoje em dia o CAPM é uma mão na roda, é algo bem tranquilo de utilizar. E, bom, como eu havia comentado, assim que você tem em mão o custo de capital e a estrutura de capital, é possível calcular o VAC, que vai ser essa taxa de desconto, ou o custo de capital que vai ser utilizado no valuation, no fluxo de caixa descontado. O custo de capital vai ser utilizado para descontar os fluxos de caixa futuro. No caso, uma pequena ideia do que é o fluxo de caixa descontado, né? Nós vamos estimar qual vai ser o caixa futuro da empresa, e para isso depende do analista, né? O valuation não tem uma regra, não tem uma receita de bolo. Os analistas vão diferir em vários sentidos, nas premissas, na forma como eles, no approach deles ali, na hora de realizar, mas a forma comum é usar a proxy de que o EBITDA vai ser esse fluxo de caixa futuro. E depois definido algumas outras premissas, como o crescimento na perpetuidade e, por exemplo, o número de períodos que você está ali trabalhando, né? Que você está pegando as informações históricas, você utiliza esse custo de capital, essa taxa de desconto, para poder descontar esse EBITDA, esse fluxo de caixa que você está projetando para o futuro. E assim é possível chegar num valor intrínseco da firma no presente, num valor que você, por meio do modelo, argumenta, né, que aquela empresa vale. E esse valor você pode comparar com o que o mercado considera que a firma está valendo para tomar uma decisão. Normalmente, para tomar uma decisão de compra ou venda, no caso de M&A, né, entender se aquela empresa poderia, se ela valeria a pena ser adquirida, e por assim vai. Bom, o modelo do DCF é bem mais complexo que isso. Uma explicação mais detalhada desse modelo requer um outro espaço, uma outra oficina, talvez assim, até uma disciplina completa, né, no curso de graduação. Mas o objetivo aqui era ilustrar o uso do CAPM no dia a dia, não necessariamente, né, era o modelo do DCF, né? Porém, dá para você ver como que o CAPM ele consegue ter um papel importante no dia a dia, porque o valuation é talvez uma das palavras mais conhecidas no mercado financeiro. E, bom, como está escrito aí, né, a maior conexão dos escritórios com o CAPM é a partir do VAC, né, porque o CAPM ele vai acabar aparecendo ali implicitamente no cálculo do VAC, da taxa de desconto, e que é bastante utilizado, como disse, no valuation, né, análise de decisão de projetos, análise de investimentos. Acaba que o CAPM ele tem essa importância um pouco sutil, né? Ele aparece dessa forma no dia a dia. Algumas críticas ao CAPM. Essas críticas que eu estou apresentando não necessariamente representam o meu ponto de vista. Eu tirei essas críticas, algumas delas, no livro do Braley e do artigo do Eugene Fama, que também é um pesquisador muito importante da área de finanças. E, bom, a primeira crítica é que uma das premissas do modelo é que os investidores estariam somente preocupados com o nível e a incerteza da riqueza futura deles, com o nível da sua riqueza e a incerteza com essa riqueza. O que acaba que gera algumas controvérsias com a psicologia behaviorista. Isso está, de certa forma, um pouco resumido ali no livro do Braley, mas é interessante entender essa parte da crítica. Também outra crítica é que o modelo seria bastante simplista, por esse motivo, e aí também o Eugene Fama ele argumenta que o modelo é simplista também por alguns outros motivos, né? Entre eles seria
que existem algumas falhas empíricas desde sua criação. Começou a ter alguns testes ali no início da década de 70, e alguns desses testes até conseguiam corroborar um pouco com o modelo, mas ali no final de 70, esses testes empíricos já começam a divergir da teoria, e, bom, vão ficando de mal a pior, isso de acordo com o Gene Fama nesse artigo que ele apresenta. E além disso, é a dificuldade de implementar testes, né? Porque acaba que o modelo ele tem algumas premissas que estão erradas, de acordo com os críticos, e isso acaba que impossibilita de testar o modelo no final. Bom, para completar um pouco aqui, né, como eu havia comentado, tem já algumas dessas informações aqui abertas em alguns sites, e o Yahoo Finance é um dos mais famosos, ainda mais porque hoje em dia tem algumas bibliotecas no Python, no R, que já importam os dados do Yahoo Finance. Acaba que fica uma coisa muito fácil, é muito tranquilo de fazer esses cálculos. Bom, aqui eu estou numa ação da Ambev, não tem nenhum motivo específico, estava fazendo alguns testes aqui. E, bom, aqui tem o beta, né? Como eu havia comentado, 0.91. Nós temos também o market cap da empresa, que no caso são as informações que seriam utilizadas no DCF mesmo. E além disso, tem o preço da ação, né? Que nós poderíamos utilizar para poder calcular o prêmio de risco. No caso, o preço da ação que nós utilizaríamos para calcular o retorno, né, de mercado da ação. Isso a partir da data histórica. Nós iríamos confrontar isso com o ativo livre de risco, o retorno do ativo livre de risco. Aqui no caso do Brasil, poderíamos utilizar o CDI, utilizar, no caso, a Selic mesmo, ou então poderíamos utilizar, dependendo da empresa, como eu havia comentado no pouco anterior, um bonde americano para poder fazer essa avaliação. E em posse dessas três informações, já é possível calcular o CAPM e obter o custo de capital próprio da empresa que nós estamos trabalhando. Bom, essa oficina, essa parte, foi bem focada em tentar fazer essa conexão do CAPM com o dia a dia, mostrar aqui onde que é possível coletar as informações para fazer o cálculo do CAPM, como que ele se encaixa até em alguns níveis mais avançados do mercado financeiro, né? Ele está ali dentro do nível avançado do mercado financeiro, coisa que é relativamente básica, mas acaba que vai indo até algumas esferas um pouco mais avançadas, né, de análise. E é uma ferramenta muito bacana, independente das críticas. Ela foi uma teoria que teve um impacto grande na história das finanças corporativas, e vale a pena estudar, mesmo que seja para criticar, conhecer. E, bom, espero que tenham gostado da oficina. Qualquer coisa, podem me enviar um e-mail para poder tirar alguma dúvida, postar nos comentários do vídeo do YouTube quando eu tiver postado. E, bom, no mais é isso. E eu agradeço muito para quem assistiu toda a oficina, ou acompanhou até onde conseguiu. E até a próxima.